Primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, nós vamos ler até o versículo 18. Primeiro Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. A palavra de Deus diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem o filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Meu Deus, tua palavra de novo está conosco essa noite, diante de nós, trazendo conceitos, princípios, coisas que nós precisamos aprender. Tua palavra é instrução, tua palavra é vida para as nossas vidas, e ela é transformadora das nossas atitudes. Se a ouvirmos com atenção e se colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, seremos então como aqueles que edificam suas casas sobre terreno firme e que não se abala quando vêm as dificuldades. Isso se deve à prática da tua palavra. E é isso que nós queremos essa noite, ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Nos deixar ser tocados e transformados pela tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, quebra toda barreira no coração dos homens esta noite, Pai. Quebra toda distração, tudo aquilo que possa nos tirar do propósito que o Senhor tem para cada um. E eu te peço, entregando a minha vida em tuas mãos, a unção do teu Santo Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra com poder, para que cumpra ela os teus propósitos esta noite. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, é um texto bem conhecido, a oração de Ana, que veio a ser mãe
do profeta Samuel, que dá nome ao livro que nós iniciamos a ler logo no seu início, contando a história do nascimento de Samuel, como desde o início da sua vida ele foi dedicado ao Senhor, e a influência da sua mãe através da oração feita para que ele viesse ao mundo. E o que nós enxergamos aqui nesta atitude desta mulher chamada Ana é uma atitude de oração, uma extrema atitude de oração, uma extrema experiência com Deus através da oração, que foi não somente falada, mas também respondida por Deus. E é uma grande experiência que há para nos ensinar esta noite. Uma oração também mostrando o seu efeito restaurador, porque Ana vai embora para sua casa e, como diz o versículo 18, seu coração já estava em paz. Ainda não havia o cumprimento da promessa, ainda não havia o cumprimento da profecia feita por Eli, mas ela já vai para sua casa transformada, com um semblante diferente, já não está mais triste, já está em paz, por causa da oração que ela fez a Deus. Não foi a oração que alguém fez por ela, mas foi a oração que ela fez a Deus. Veja o poder da oração, queridos, da nossa comunhão com Deus através desse ato tão simples. E o poder de Deus se manifesta através das nossas orações. Primeiramente na nossa própria vida, para depois então nos outros propósitos. E essa história, eu creio, tem muito a nos ensinar neste sentido de comunhão, de oração, de vida com Deus e dos efeitos que isso pode provocar na nossa vida. Lendo aqui um pouco dessa história para a gente entender como é que estava o coração de Ana, como é que estava realmente a sua aflição. O que a Bíblia diz nesses poucos versículos que lemos é que ela era casada com um homem chamado Eucana. Veja o versículo 3, diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Veja, Eucana, o marido, o esposo de Ana, pelo que diz a Bíblia, era um homem religioso, era um homem de alguma maneira temente a Deus, porque anualmente ele cumpria aquele ritual que cabia ao povo de Deus realizar, ao menos uma vez por ano, estar ali no templo, estar ali em oração, estar ali no lugar que deveria ser usado para isso, e está ele ali oferecendo os seus sacrifícios, cumprindo os seus rituais. De alguma maneira, é um homem que tem algum tipo de relacionamento com Deus. Mas, esse mesmo homem, o verso 2 diz que ele era bígamo. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Apesar da sua religiosidade, apesar desse seu pseudo-temor a Deus, ele tinha duas mulheres. E aqui é preciso a gente entender, irmãos, que a bigamia ou a poligamia, ela nunca foi um propósito de Deus. Ela, durante algum tempo, foi tolerada, mas não como vontade de Deus. A vontade de Deus está lá no Gênesis, quando a gente vê no início da criação, o Senhor nos dizendo no capítulo 2, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Esse é o princípio desde o início. A vontade de Deus é esta, que cada homem, cada mulher tem apenas o seu parceiro, a sua parceira, e que isto seja para toda a vida, e que isto seja como uma só carne, numa comunhão perfeita entre ambos. Mas, naqueles tempos antigos, esta situação foi tolerada, mas não permitida e jamais abençoada. Veja, toda vez que nós saímos dos propósitos originais de Deus, embora haja até uma suposta permissão, porque não somos fulminados, não cai um raio na nossa cabeça, isso é muito comum hoje. Você pode cometer um pecado e não vai cair um raio na sua cabeça imediatamente.
Se fosse assim, seria bem melhor. Cadê o amém? Ninguém disse amém. Está todo mundo com medo que um raio lhe caia na cabeça, não é? Mas seria bem melhor, né? A punição imediata sobre o pecado e pronto. Mas embora isso não aconteça, isso não quer dizer que Deus aprova aquilo que estamos porventura fazendo. Porque sempre que estamos longe da vontade de Deus, problemas acontecem. O divórcio não é vontade de Deus. Mas tem um monte de gente divorciando e não cai um raio na cabeça da pessoa. Por mim cairia, mas eu não sou Deus. Diga, graças a Deus. Oh, beleza. Graças a Deus que o pastor Maurício não é Deus. Então não cai raio. Eu não tenho raio para mandar, né? Então não tem problema. Mas abençoado isso é por Deus? Certamente não. Problemas virão disto aí, consequências o pecado trará, tristezas, aborrecimentos, conflitos familiares. Tem um filho com um, tem filho com outro, e dá problema, e dá isso, e dá... Todas essas coisas certamente vão acontecer. E aqui, embora a bigamia fosse tolerada na sociedade, ela jamais foi incentivada ou permitida por Deus. Então as consequências também vieram. E a consequência era ter esse homem, uma mulher que ele amava, que se chamava Ana, mas ao mesmo tempo, como ela não lhe gerava filhos, e era muito importante naquele contexto, que o homem deixasse herança em filhos, ele tinha que ter uma outra mulher, era um quebra-galho ali, era alguma coisa que não era também o propósito, nem dele próprio. Porque, na verdade, ele não amava Penina. Penina era a sua fábrica de filhos. Entende isso? Mas a mulher que ele ama é Ana. Mas isso não vai dar certo. Quando é que isso vai dar certo, irmão? Não dá certo. Pode ser até que em filme dê certo, mas na vida real não dá certo. Na presença de Deus, isso não dá certo. Então, certamente vai ter aborrecimento. E a Ana sofria por causa da sua esterilidade. Não lhe foi concedido ter filhos. E está aqui atribuído ao Senhor isto aqui, porque diz que o Senhor cerrou-lhe a madre, ou seja, impediu que ela tivesse filhos. E ela sofria por essa esterilidade. E essa esterilidade praticamente a obrigava a dividir seu marido com uma outra mulher, que era a geradora de filhos daquela família. Veja quanta tristeza está envolvido nisso. Veja quanta mágoa, quanta amargura, diante de todas as partes. Não era bom para Ana, não era bom para Eucana, também não era bom para Penina, não era bom para ninguém. E esse fato de não ser bom para ninguém gera um monte de conflito. E aí o que acontece? Versículo 6, veja só. A sua rival, veja como é que é tratada aqui a outra. A rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Começou a briguinha. Eu tenho filhos, você não tem, né? Eu sou fértil, você não é. Eu sou abençoada por Deus, você é maldita. Não adianta fazer sacrifício, não adianta ir para a igreja, porque eu sou abençoada. Olha o problema, irmãos. Quem é que é feliz com isso? Não era uma família feliz, não era uma casa feliz. Havia ali um homem, Eucana, que fazia de tudo para agradar a mulher que ele amava. Mas ao mesmo tempo, nesse conflito enorme, ele tinha que ter uma outra para lhe dar filhos. E uma relação que não lhe satisfazia de forma nenhuma. Então não havia ali ninguém satisfeito nessa família. E ainda que ele tentasse de todo jeito minimizar a dor e o sofrimento de Ana, a Bíblia diz que ela, irritada por Penina, não comia, ficava triste, ficava chorosa, não tinha vontade de comer, ficava deprimida com toda essa problemática. E aí no versículo 8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tratava ela bem. Ele era mais carinhoso com ela. Já viu aqui, ele dava porção dobrada. Para outra ele dava só o que tinha que dar, mas para ela era algo diferente, era algo especial.
Então ele era carinhoso, mas isso não supria a falta que ela tinha de ser mãe, de ter um filho. E ele, na maior da boa vontade, diz: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? E ela tem que dizer para ele: não é. Não é. Eu quero ter um filho. Eu quero ter esse prazer, essa alegria. E esse era o dilema dessa mulher. E isso é o que levava ela a não comer, a chorar, a ficar realmente deprimida. E aí, irmãos, essa história que eu acabei de contar para você, que é a história bíblica, né, que nós lemos juntos aqui, o que ela fala ao nosso coração? Eu não sei quantas pessoas aqui podem ter um problema parecido. E talvez não seja esterilidade, né, mas seja outra coisa que faça você se sentir da mesma maneira. Que faça você enfrentar situações assim, de humilhação, de provocação, de desajuste familiar, de coisas que não deveriam ser como são, né? De coisas que vão incomodando, problemas familiares que são muitos, de muitos tipos, que são graves. Dentro do seio da sua família tem um problema, é um filho, é uma filha, é um parente, é uma conturbação que acontece ali. Isso pode afetar qualquer um de nós. E o problema de Ana fazia com que ela fosse humilhada constantemente pela rival Penina. Então era um problema que lhe trazia humilhação. Quem aqui talvez não tenha um problema na família e se sente humilhado com aquela situação, com aquele problema, com aquilo que está acontecendo? Talvez seja uma incapacidade física. No caso de Ana, ela se sentia fisicamente incapaz. Era como se faltasse alguma coisa nela, como se ela fosse uma mulher aleijada. Eu tenho braços e pernas, mas o meu ventre não retém uma criança. Então isso para ela era uma deficiência. E às vezes as pessoas enfrentam isso também. Dentro de casa, na família, tem um parente, tem um irmão que tem uma deficiência, que passa por humilhações em relação a isso. Quer dizer, nós podemos expandir esse problema de Ana para vários tipos de problema que nós certamente podemos passar e até viver por causa deles profundas angústias de alma, tristezas, vergonhas, depressões, como foi o caso de Ana. Então eu creio que a gente pode de alguma maneira se identificar com Ana no que se refere a problemas. Pode ser que para alguém isso não seja nada, porque você está com tudo tranquilo na sua vida, amém também. Mas a palavra certamente pode nos ensinar. Porque o que nós vamos ver daqui para frente são as lições que Ana pode nos dar ao enfrentar situação tão adversa quanto aquela que ela estava vivendo. É aí que a palavra de Deus começa a se tornar vida prática para a gente. Ver o exemplo e imitar o bom exemplo. Ver como a pessoa enfrentou e fazer da mesma forma, não fazer diferente, não tentar inventar um caminho, não inventar uma saída, mas usar aquilo que Deus nos deixa como exemplo de bênção, de sucesso, de solução das angústias da nossa vida. Veja, Ana, diante de todo esse quadro depressivo, humilhante, que ela estava vivendo constantemente, não diz aqui há quantos anos que isso acontecia, mas Penina já tinha mais de um filho, então vários anos ela já passava por aquilo tudo, vários anos passando por humilhação, mas certa vez, nesse momento, ela tomou uma atitude, e daí o texto, o título dessa mensagem, atitude de oração, que é uma grande atitude que nós podemos tomar. Veja o versículo 10, o que está escrito. Levantou-se Ana e com amargura de alma, o que ela fez? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. A atitude de Ana está aqui mostrada nesse simples fato de levantar-se. Ela se levantou para orar. Isso mostra uma determinação. O que eu quero dizer com isso? Que orar em pé tem mais valor do que orar sentado ou deitado? Não, irmão, não é isso que eu quero dizer. Mas no momento tem um significado.
de alguém que está abatido, deprimido, para baixo, encabrunhado, se levanta para orar, o próprio ato já é uma atitude de mudança. Então, o problema talvez não seja as orações. Talvez você diga, eu já tenho orado. Ana já devia estar orando isso, há quanto tempo? Há quantos anos ela enfrentava isso? Não foi a primeira vez. Então, ela certamente já vinha orando, mas agora foi diferente. Agora houve uma atitude da sua parte. Agora ela levantou como quem está determinada. Queridos, às vezes falta na gente essa determinação de fé, essa fé que se expressa de uma maneira prática, de uma maneira transformadora, que não é aquela fé que diz, eu creio em Deus, mas nada dá certo, nada muda, eu tenho orado, não acontece nada, aquele desânimo total, né? Não, queridos, isso me lembra aquele homem que Jesus curou, que estava ali à beira do poço, né? E ele dizendo e se lamentando, eu até tento, mas quando o anjo balança a água, vai outro e pula na minha frente. Todo o desânimo do mundo expresso naquelas palavras. A gente às vezes tem que sair um pouco desse desânimo e tomar uma atitude de oração. Porque orar você já ora há muito tempo, mas talvez você tenha que começar a orar diferente. A orar com fé, orar com confiança, orar com determinação, crendo nas promessas de Deus, crendo no Deus que pode fazer o que Ele quiser e muito mais do que você pode imaginar. Então a primeira atitude de Ana na oração é levantar-se, é agir de alguma forma diferente das outras vezes. E veja, o fato dela se levantar não a impediu de, com amargura de alma, orar e chorar abundantemente, como talvez ela já tivesse feito de outras formas e de outras maneiras em outros tempos. Mas agora foi diferente. Agora ela levantou, cheia daquela amargura no coração, e chorou abundantemente na presença do Senhor, sem disfarçar nem um pouco os seus sentimentos, sem medo de quem estivesse olhando. Ela mostrou o que estava dentro do seu coração. E não adianta a gente querer esconder sentimentos. A gente esconde até dos outros, mas de Deus é inútil esconder o que você está sentindo. E a oração é o momento de maior intimidade com Deus. E ela estava naquele lugar de oração, e ela não se importou se tinha alguém olhando, se não tinha. Ela expôs o seu coração para Deus. Ela simplesmente disse da sua amargura, do seu choro, e ela não conseguia, de repente, nesse início, nem dizer palavra, porque só o que ela fazia era mostrar o seu interior, que Deus já conhecia. Mas muitas coisas que Deus conhece de nós, Ele quer ouvir da nossa boca, irmãos. Lembra do cego em Jericó? O que queres que eu te faça? Está tão evidente, eu sou cego, eu sou mendigo, mas eu tenho que dizer para o Senhor. Ele sabe, mas eu tenho que falar. É como diz a Bíblia, façam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades através da súplica e da oração. Como assim conhecidas? Deus já não conhece? Claro que Ele conhece, Ele não é onisciente, mas Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer que isso aconteça, porque quando eu falo com Ele, eu demonstro confiança, eu demonstro que Ele é a minha esperança, a minha salvação. Então ela abundantemente chora diante do Senhor e revela toda a amargura do seu coração. E aí no verso seguinte, no verso 11, diz que ela faz um voto ao Senhor. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. O voto que ela faz ao Senhor aqui é uma declaração de sua dependência de Deus e do desapego completo que ela tem sobre tudo, porque ela deseja muito um filho, mas o voto que ela faz é de devolver esse filho ao Senhor. Eu quero só sentir que o Senhor está comigo. Eu quero só sentir que a tua mão é curadora. Eu quero só sentir que eu não sou uma mulher defeituosa.
Eu quero só ter o prazer, a alegria de sentir que o Senhor trabalhou na minha vida. E se isso acontecer, esse filho que eu tanto quero, eu vou devolver ao Senhor. E ele vai se tornar um nazireu. Ele não vai mais cortar o seu cabelo, nem vai beber bebida forte. Ele vai ser dedicado completamente ao Senhor. Esse é o voto que ela faz a Deus. Ou seja, aquilo que eu tanto quero, eu estou pronto a devolver a Deus. Não é uma oração egoísta, não é uma oração apegada daquele que quer tudo para si, mas é uma oração sem apego nenhum, porque o que ela queria, na verdade, era o acolhimento de Deus. O que a gente precisa em oração, em primeiro lugar, é o acolhimento de Deus. É sentir que Deus está nos ouvindo, sentir de que eu tenho um ombro para chorar, sentir de que eu tenho alguém com quem eu posso desabafar, e que não vai me acusar, e que não vai me dizer coisas que eu não quero ouvir. É esse o sentimento que Ana tem naquele momento e deseja, acima de tudo, mais do que o próprio objeto da oração, que é o filho. Ela está disposta a devolvê-lo. Essa é uma oração muito profunda, irmãos. E a Bíblia diz que ela gastou o seu tempo ali com Deus. No versículo 12 e 13 diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Veja, Eli a teve por embriagada, ela demorou naquela oração. Não foi um pequeno momento na presença de Deus, mas foi algo demorado. Foi tão demorado que Eli, que estava sentado ali como quem não quer nada, ele de repente reparou naquela mulher. Tem um tempão que essa mulher está aqui, não sai daqui, né? Imagina Eli olhando para o relógio de pulso dele. Você imagina isso? Não tinha, né? Mas ele pensou, tem tanto tempo que ela está aqui, eu vou observar essa mulher. E ele começa a ver uma mulher mexendo seus lábios, mas não dizendo nada. E ele começa a achar, essa mulher está bêbada. Eu acho que essa mulher bebeu demais e veio para cá curar a cachaça dela aqui na igreja. É isso que ele pensa de repente, porque ela demorou na sua oração. A oração, irmãos, precisa ser algo prazeroso. Eu não concordo com a afirmação de que oração demorada é que é a oração boa. Muito pelo contrário, né? Você já me ouviu pregar aqui várias vezes sobre isso. Jesus já advertiu muito, né? Você, quando orar, não use de vãs repetições, porque quem faz isso são gentios, porque eles presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Então Jesus disse, não é preciso ficar orando, né? E tem irmão que é uma bênção, né? Tem irmão que começa a orar, não para, e você começa a orar para ele parar de oração. Eu já fiz várias vezes isso. Eu disse, Senhor, cala a boca para ele, Pai. Senhor, fecha essa matraca, pelo amor de Deus. Eu ficava orando. A oração demorou tanto, né, que eu dizia, Jesus, tem misericórdia. O Senhor já não aguenta mais, nem eu. Faz ele parar, por favor. Assim, você já fez isso? Eu faço. Eu não tenho vergonha de confessar, porque Deus não aguenta, irmãos. Deus não aguenta. Imagina a gente do lado, não aguenta mais essa oração, né? Aliás, já pensou um pouquinho sobre a oração? Pensa um pouco. Vamos pensar. Você tem cabeça? Tem cérebro aí dentro? Então é para pensar, né? Vamos pensar o seguinte. Quando eu vou orar a quem? Ao meu pai? Posso chamá-lo de pai? Posso? Ele me deu esse direito porque eu fui feito seu filho, porque eu acreditei em Jesus. Então eu posso chamá-lo de pai? Posso. É um pai. É um pai perto ou longe? É um pai perto, próximo. Não é um pai que me botou no mundo e me abandonou, foi viver com outra. Não. É um pai perto. É um pai que eu tenho acesso a qualquer hora que eu queira. Eu estou tomando banho, posso falar com ele. Posso? Eu estou em qualquer lugar, eu posso conversar com ele, porque eu tenho acesso ao pai. É o meu pai. Você tem pai? Eu já não tenho mais pai físico. Quem tem pai aqui? Você tem pai, legal. Você de vez em quando conversa com ele? Mais ou menos. Uns estão longe, outros... Quem tem pai perto aqui, que conversa toda hora? Toda hora que você quer, você conversa com ele. Como é que você conversa com ele? Você chega perto, alô pai,
Pai santo, Pai maravilhoso, digno de toda a glória que habita num céu inalcançável, eu queria lhe pedir a chave do carro emprestado. É assim que conversa com seu pai. Irmãos, pensa nisso, pelo amor de Deus. A conversa é assim, teu pai aguenta isso. Eu dava-lhe uma tapa se meu filho chegasse para mim falando isso. Pai amoroso, grandioso, bondoso, Pai inalcançável, Pai magnânimo, Criador do céu e da terra, aqui estou eu, humilde servo. Fala logo, menino, fala logo o que você quer. Não é essa a relação, irmãos. Não pode ser essa a relação. Essa oração é para os outros ouvirem, não é para Deus ouvir. Quando você falar com Deus, vai direto ao assunto, irmão. Pai, o Senhor sabe que eu estou precisando. Pai, o Senhor sabe a minha necessidade. Pai, o Senhor tem visto a minha dor. Pai, é isso assim, assim. Acabou. Está na reunião de oração com os irmãos? Pai, você não está falando para os irmãos que estão do lado. Você está falando com o Pai. Chegou a tua vez de falar com o Pai, não com os irmãos que estão do lado. Está entendendo? O próximo que eu ver aqui, eu vou dar uma tapa. Está entendendo isso? Estou entendendo. Aí depois na hora de orar, ô Pai, glória a Deus. Ah, meu Deus do céu, vou jogar água. É pai, entende? É pai. Pai a gente fala com intimidade, com respeito. Sim, com respeito, mas com intimidade. Porque ele sabe. Pai conhece o filho, né? Pai conhece quando o filho chega com aquela cara marota, já sei que aprontou, né? Fala logo, o que tu quer? Não enrola, né? Então, irmãos, Ana se demorou, não porque ela ficou inventando, mas porque ela tinha muito para falar. Mas para falar com esse pai do seu coração, com esse pai querendo dizer a ele, olha como é que está a minha vida, Senhor. E ela ficou ali nesse bom tempo, porque ela necessitava, acima de tudo, de um acolhimento. E o que ela fez nessa oração foi muito terapêutico. Às vezes a gente precisa de alguém para conversar. Você já sentiu que você precisa de alguém para conversar? Alguém que você possa sentar, abrir o seu coração, que você não vai ser julgado, não vai ser apontado, acusado, mas alguém que simplesmente vai ouvir aquilo que está doendo, aquilo que está trazendo desconforto, e você vai poder falar com essa pessoa. Se você não tem essa pessoa, é bom até que a gente tenha, né, um amigo, um pastor, uma pessoa próxima que a gente possa confiar. Isso é muito bom, mas mesmo que você não tenha, você tem o Pai. E com esse Pai, você pode falar tudo o que você quiser. Você pode abrir o teu coração, ou mexendo os lábios, ou falando, não importa. Deus ouve o tipo de oração que você fizer. Não tem oração melhor, porque foi de pé, foi deitado, foi de voz alta, foi de voz baixa. Não existe essa regulação de oração. O que você precisa é terapeuticamente derramar a sua alma na presença de Deus. E a Bíblia mostra no verso 15 que foi isso que ela fez. Porém Ana respondeu, falando para Eli, não estou bêbada não. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém... Olha o que ela diz, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Oração terapêutica, a oração de quem se derrama na presença de Deus. Na verdade, toda oração deveria ser assim, terapêutica, não é? De você falar. Pode ser para pedir, pode ser para agradecer, pode ser para conversar, pode ser para qualquer coisa, mas que fosse assim, sem formalidades demais, sem barreiras, entende? Terapêutica, para que você derrame a sua alma. Tantos problemas que a gente tem hoje, irmãos, estão na alma, estão concentrados na alma humana. No espírito, você está salvo, mas a alma adoece, a alma é atacada pelo maligno, a alma tenta ser invadida para que a sua carne seja dominada. Então, há muitos problemas na alma atualmente. E talvez esteja faltando uma lição como essa de Ana, que faz a gente simplesmente derramar a alma na presença de Deus. Foi isso que ela fez em sua oração. E quanto maior foi a aflição,
Maior também foi a sua ansiedade, e por isso mais ela falou com o Senhor. O verso 16 diz: não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ela estava tão aflita, tão ansiosa, que ela precisava jogar tudo para fora. E Deus não a apressou nessa oração. Deus não vai apressar você se você estiver numa oração derramando a sua alma, jogando para fora tudo aquilo. Agora, se ficar com esse negócio de Deus da glória, de não sei o que, aí não, ele não tem paciência. Mas se for para você abrir o coração, abra o coração, derrame a sua alma, fale com Deus, chore se tiver que chorar, ria se tiver que rir, mas jogue tudo para fora. Tenha uma experiência. A Bíblia diz, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que vem em secreto, também em secreto te recompensará. Tenha um momento com Deus de abrir, de jogar fora todo o lixo acumulado na alma, no coração, tudo aquilo que a gente colocou, os deboches que recebeu, os abusos que foram cometidos contra nós. Abra a tua alma, tua ansiedade, jogue tudo para Deus, se derrame na presença do Senhor. Se a oração não servir para isso, irmãos, para que ela serve? A oração produz a paz, mesmo antes, como eu já disse, da resposta chegar. Veja que termina o texto dizendo assim: então, verso 17, lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Na verdade, ele não chega a fazer uma profecia, ele faz um desejo, né? Que Deus ouça a tua oração, que Deus conceda aquilo que você pediu. E aí o que ela diz? Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho. E olha o que ela fez depois? Comeu. E o seu semblante já não era triste. Aquela que não queria comer, aquela que estava deprimida, aquela que queria de repente até morrer, agora não tem mais tristeza, agora ela comeu, se alimentou e voltou para casa completamente transformada. Irmão, se a nossa oração não fizer isso, não adianta orar. Se você ora e termina de orar e continua com a mesma angústia, tem alguma coisa errada. Se você ora a Deus, mas não derrama a sua alma, tem alguma coisa errada. Você precisa sair do seu momento de oração em paz, restaurado. Veja, até com Davi isso aconteceu. Ele orou tanto pelo seu filho, que foi fruto de um pecado que ele cometeu, e Deus não lhe poupou este filho. A criança morreu, apesar dele orar e jejuar. Mas quando a criança morreu, o que fez Davi? Ele orou de novo. E aí ele falou assim: eu não vou mais chorar e não vou mais jejuar. Enquanto a criança estava viva, eu fiz isso, mas agora que ela morreu, eu vou viver a minha vida. Há certas coisas que a gente precisa aprender a virar a página. Há certas coisas que morrem e que não voltam mais, mas a gente precisa continuar vivendo. A gente precisa continuar caminhando. E sempre com Deus. Davi continuou sendo um homem de Deus depois dessa experiência amarga, mas ele não ficou mais chorando pelo leite derramado. Já acabou. Então agora é falar com Deus, bola para frente. Davi estava em jejum, naquele dia ele comeu também, se vestiu, tirou o pano de saco, botou uma roupa boa e saiu para a vida. Que a oração faça você assim, que ela transforme você a ponto de você mudar de roupa, comer, se alimentar, tirar a tristeza e caminhar como um vencedor deve caminhar. Porque o milagre quem vai fazer é Deus. Depois você leu a história, você vai ver que o milagre aconteceu. E aí você vai encontrar no capítulo 2 uma outra oração de Ana, mas agora uma oração de louvor e de agradecimento. É isso que eu quero para a sua vida, é isso que Deus quer para a sua vida. Uma restauração completa. Você crê nisso? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Ah, Senhor, eu creio na Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente fala contigo, Pai. Eu acredito que o Senhor está aqui esperando uma atitude de oração do Teu povo, Pai. Uma atitude de mudança na vida desse Teu filho,
que de repente tem vivido uma vida conformada, que já se acostumou com as humilhações, que já se acostumou com as impossibilidades, mas não tem te buscado em oração, não tem te buscado, Pai, não tem derramado sua alma, não tem aberto o coração, tem muitas vezes guardado no coração mágoas, sentimentos ruins. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, que cesse isto esta noite, que esta seja a noite derradeira da mágoa, a noite derradeira da tristeza de alma, que seja hoje o dia da restauração, que seja hoje o dia que a depressão vai embora. Eu quero orar por você. Alguém aqui quer receber essa oração? Vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao Pai juntos, para que isso tudo seja uma página virada. Que você possa aqui derramar também o seu coração na presença de Deus. Se tem alguma coisa doendo na sua vida, fale com Deus. Abra teu coração. Não tenha vergonha de ninguém. Deus está aqui. Deus está aqui para recolher as tuas lágrimas, para transformar a tua sorte, para mudar o teu futuro. Deus está conosco e quem faz o milagre é Ele. Pai, faz um milagre na vida desses teus filhos, Senhor. O Senhor conhece o problema, o Senhor sabe a aflição, o Senhor sabe a dor, o medo que cada um está sentindo. Deus, e só o Senhor pode trazer consolo nessa hora. Só um momento como esse de oração, de entrega, pode fazer com que essa vida seja restaurada. E eu te peço, meu Deus, restaura a vida dos meus irmãos, restaura a vida espiritual, emocional, restaura a alma de cada um deles, Pai. Aquele que não está comendo, aquele que não está se arrumando, que a partir de agora coma, se arrume, creia, viva na tua presença, meu Deus. E aquele que já desacreditou, passe a crer agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, são teus filhos, Pai, são meus irmãos, e que cada um tenha contigo um relacionamento transformador. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.